é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Estamos dando sequência ao estudo da Revista Espírita, criada e dirigida por Kardec durante 12 anos consecutivos e considerada de fundamental importância para complementar as obras da codificação. E dentre a variedade de assuntos ali encontrados, sempre analisados sob o prisma da filosofia espírita por Kardec, selecionamos alguns que merecem uma reflexão maior e que têm conexão com os propósitos do nosso programa. Estamos dando ênfase à Revista Espírita de 1866, pelos 150 anos completados neste ano. Em programa anterior, já discorremos sobre o artigo que abre essa revista, que é o intitulado As Mulheres Têm Alma, e que você pode assistir, se houver perdido, acessando o canal do youtube.com/TV Mundo Maior/Filosofando. Hoje focaremos 2 artigos da referida revista de 1866, Considerações sobre a prece no Espiritismo e o Espiritismo sem Espíritos. Quem nos conduzirá nesse estudo será a nossa querida professora Sônia Teodoro da Silva, filósofa e escritora, que mantém cursos de filosofia e filosofia espírita e que preside ao CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Olá, Márcia. Tudo bom? Professora Sônia, no artigo sobre a prece, Kardec inicia dando a razão de alguns espíritas serem contra a prece ou a considerarem desnecessária. Essas ideias seriam decorrentes de uma aversão ao espírito medieval e dogmático que a Igreja ainda conservava naquela época, ou então a forma como se rezava, né, sem um envolvimento sincero e através de repetições de fórmulas fixas. Eu diria que essa ideia é de um pensamento extremamente materialista. Olá, aos telespectadores, as pessoas que acompanham o Filosofando. Eu diria que essa ideia, Márcia, é extremamente materialista, porque não existe espiritismo sem ligação com o alto, sem prece, sem conversa com os benfeitores espirituais através do pensamento e que se faz principalmente através da prece, né? Agora, linkar essas questões com o dogmatismo das igrejas também é muito interessante, mas talvez não seja esse o motivo principal, ou até pode levar a uma conjectura no sentido de que muitos afirmam que o espiritismo só cresceu no Brasil por força da religião católica e que a sua influência, a influência do religiosismo sobre o espiritismo foi preponderante no desenvolvimento dele. E muitas vezes atribuindo essa responsabilidade à obra de Emmanuel, ou seja, ao próprio espírito Emmanuel e ao seu médium Chico Xavier.
Eu já ouvi até o termo igrejeiro para designar a obra desse pensador magnífico que é Emmanuel, e o seu médium, Chico Xavier, e tantos outros que vieram depois. Então, eu acredito que não seja correta essa afirmação. Sem dúvida nenhuma que o nosso país, o Brasil, que é de cultura colonialista católica e que recebeu depois os filhos de Inácio de Loyola na formação educacional, principalmente no estado de São Paulo, teve uma influência muito grande a Igreja Católica. Mas a gente não pode somente olhar o lado negativo da Igreja Católica, nós temos que olhar também as condições que o nosso país tinha naquele momento e a responsabilidade que eles chamaram a si de educar a população naquele momento, né? Deixando um pouco esse fator histórico ao lado, porque isso demanda uma especulação muito maior do que essa que nós estamos tendo tempo de fazer aqui, o importante é o seguinte: se esse lado ético-moral, que eu prefiro chamar desta forma, teve preponderância nos destinos do Espiritismo no Brasil, não é sem razão, né? Por que nós não tivemos a preponderância do lado científico e filosófico sobre as abordagens espíritas, né? Porque o Espiritismo tinha e tem como papel principal a reforma de caráter, né? Principalmente do espírito humano, do espírito da nacionalidade brasileira, nós que somos comprometidos, altamente comprometidos, com os desvios éticos, morais, que muitas vezes definem a cultura do nosso país. Então, sem dúvida nenhuma que Emmanuel foi necessário, é necessário, continuará sendo necessário por muito tempo. Assim como Allan Kardec, assim como Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Hermínio de Miranda e tantos aqueles, José Herculano Pires, e tantos aqueles que seguiram essa linha de pensamentos, nunca se desviando daquilo que Kardec disse. É interessante isso. Mas agora a gente vai fazer uma breve interrupção e voltaremos na sequência. Até lá!